Em tempo de Covid-19, o atleta é vulnerável? Não é de hoje que os exercícios físicos e o sistema imunológico é estudado. Existe uma redução da probabilidade de se ter infecções respiratórias quando a gente sai de uma situação de sedentarismo e passa a praticar exercício de intensidade moderada. Porém, quando a gente aumenta o volume, aumenta a intensidade desses exercícios, a gente pode ter um aumento dessa probabilidade novamente. Isso tudo acontece porque existe uma chamada janela imunológica, em especial nos praticantes de exercícios físicos vigorosos e prolongados ou em atletas profissionais e amadores. E essa janela imunológica ela é caracterizada por um quadro clínico de acometimento de vias aéreas, com achados inflamatórios na presença ou na ausência de patógenos. Ela pode durar horas ou pode chegar a durar até dias. Existem outras situações que podem influenciar a janela imunológica, como a qualidade do sono, aspectos nutricionais, a presença e intensidade de situações estressantes, viagens prolongadas, condições climáticas e carga de treino, volume de treinamento. Essa situação da janela imunológica ela é distinta e diferente da situação da adaptação ao exercício crônico, em que nós temos uma resposta imunológica inata e adaptativa mais equilibrada, graças ao aumento da produção de interleucina 6 pelos músculos, que acaba sendo um fator protetor e por isso essa interleucina 6 produzida no músculo é chamada de miocina. Para a gente entender melhor isso daí, seria interessante a gente entender um pouquinho mais sobre imunidade inata e adaptativa. A imunidade inata, ela envolve elementos do sangue, como neutrófilos, granulócitos, as células fagocitárias, como macrófagos, células dendríticas, mastócitos e monócitos, o natural killer. E a partir do momento que citocinas inflamatórias, sistema complemento, mucosa, pele, e à medida que, a partir do momento que uma célula fagocitária apresenta o patógeno a uma célula T naive, a gente começa a ter o que nós chamamos de imunidade adaptativa, porque a partir daí essa célula T naive ela pode se diferenciar, pode se proliferar em diferentes fenótipos de células T, como a CD4 help, como a CD8 citotóxica, como a CD8 de memória, e também estimular a imunidade mural através dos linfócitos B. O que acontece na janela imunológica do atleta quando a gente pensa de imunidade inata? Existe um aumento de neutrófilos, em especial os neutrófilos imaturos, um aumento das citocinas pró-inflamatórias, com redução da quimiotaxia, uma redução da capacidade fagocitária e da citotoxicidade do natural killer e uma alteração da imunidade mucosa com uma redução dos anticorpos naturais IgA de mucosa, e visto isso em lágrima e em saliva. Quando a gente pensa em janela imunológica e pensa nas reações que dependentes de linfócitos, a gente vai ver que inicialmente há um aumento de linfócitos, depois uma redução, mas a relação CD4, helper, CD8, efetores, a gente vai ter uma redução, ou seja, vai ter um aumento do CD8 e entre os citotóxicos e os de memória a gente vai ter um aumento, um predomínio do CD8 de memória, com uma redução da capacidade de proliferação de linfócitos sem mudança na produção de anticorpos inespecíficos das imunoglobulinas A, M e G naturais. Quando a gente estuda em atleta, a imunidade, a janela imunológica, o padrão ouro é a gente estudar a mucosa nasal, porque é muito importante essa mudança da imunidade de mucosa através da redução da IgA, de lágrima, de mucosa nasal, de saliva. Então aqui nós temos um trabalho de um grupo de atletas que foram, né, realmente eles fizeram uma prova, uma maratona, e eles foram estudados 30 dias antes, é um trabalho de intervenção, foi estudada a intervenção com lactobacilos,
para estudar a janela imunológica. Foi um trabalho duplo cego, placebo controlado. Todos os atletas, os 40 atletas, 20 mais ou menos para cada grupo, eram da mesma região, da mesma cidade, participaram da mesma prova. Eles foram submetidos a uma avaliação inflamatória imunológica no sangue e na mucosa nasal, e 30 dias antes, um dia antes da prova, imediatamente após a prova, 72 horas após a prova, né? Então, quando a gente estuda o grupo placebo, a gente está estudando um grupo que não teve uma modificação por conta da intervenção, né? Então, aqui a gente tem um grupo placebo relacionado à mucosa nasal e à IgA de mucosa nasal, 30 dias antes, 24 horas antes, imediatamente após a prova, assim que eles chegaram no pórtico, 72 horas depois e 2 semanas depois. É a mesma coisa para o TNF-alfa de mucosa nasal. Então, o que a gente encontra? A gente encontra aqui, ó, quando a gente olha a quantidade de IgA de mucosa nasal imediatamente após a prova, que é a janela imunológica, perdurando até 72 horas, a gente vê que existe uma redução da IgA quando comparado com 30 dias antes, e uma recuperação 72 horas depois, e a mesma coisa acontecendo com o TNF-alfa, uma citocina extremamente pró-inflamatória. Parece que essa redução da IgA de superfície, ela, como sendo um anticorpo de memória inata, ela é a primeira barreira a ser quebrada e deixando esses atletas vulneráveis a infecções. Parece que a mecânica de respiração é responsável por isso. Você passa a ter uma respiração predominantemente bucal, quando você está fazendo uma intensidade prolongada de exercício, com ressecamento de mucosa, diminuição de clearance de patógenos e de células pelas células ciliadas, talvez uma degradação mais rápida dessas IgAs, mas o fato é que é uma situação de vulnerabilidade local que a gente vai ver que nesse grupo é acompanhado de uma vulnerabilidade sistêmica, porque no sangue também, nesse momento, é visto um aumento importante do TNF-alfa, que 72 horas depois melhora. O TNF-alfa é uma citocina pró-inflamatória que sistemicamente ele pode provocar, estimular a apoptose de células T naive e reduzir a diferenciação de linfócitos, deixando esse indivíduo com uma dificuldade maior da imunidade inata de capacidade fagocitária. Muito bem. Eu tenho aqui essa próxima foto, esse próximo slide é a foto de Codogno, uma cidade de 15 mil habitantes na Lombardia italiana. E essa cidade é a cidade de Mattia, um rapaz de 38 anos de idade, trabalhador, pesquisador, trabalha numa multinacional com pesquisa, mas também ele é um atleta amador e fundista, joga futebol também. O que aconteceu com ele? Ele foi conhecido mundialmente porque ele foi o caso número 1 do Covid na Itália, e ele teve contato com um colega que vinha da China. 2 dias, 3 dias depois, ele acabou apresentando os primeiros sintomas da doença, acabou tendo que ser transferido rapidamente, com insuficiência respiratória, ficou na UTI durante 30 dias. Como que o indivíduo atlético, de performance, né, apesar de ser amador, teve um quadro tão grave assim? Provavelmente por conta da janela imunológica, né? Claro que outras situações podiam estar acontecendo na vida dele, a esposa dele estava grávida, de quase 9 meses, quando ele acabou passando a doença para a esposa também, ela sobreviveu, acabou tendo o parto, já com ele de alta, ele ficou 30 dias no hospital, mas provavelmente um dos motivos aí da doença dele tenha sido essa vulnerabilidade relacionada a essa janela imunológica. E o que fazer, então, para evitar essa janela imunológica? Bom, além das medidas higiênicas e de contato, é fundamental que a gente durma melhor, que a gente se alimente melhor, que a gente tenha uma sensação de redução de estresse e diminua fundamentalmente o volume de treinos. Então, pessoal, vocês que gostam de performance, vamos continuar treinando, né? Mas de uma maneira segura, com menos intensidade. Um abraço a vocês.